Olá, seja bem-vindo ao nosso trabalho de conclusão de curso. Me chamo Adelvan Brandão e, junto com Darley Magno, apresento o nosso TCC. Somos acadêmicos em publicidade e propaganda e o nosso tema foi o impacto da fotografia na estratégia de brand político. Análise da campanha eleitoral de Lula à presidência de 2006. Esse trabalho analisa o impacto da fotografia na estratégia de brand político, com foco na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2006. A fotografia, como uma ferramenta crucial na comunicação visual, desempenhou um papel principal na construção da imagem do candidato, não apenas refletindo suas propostas, mas também transmitindo emoções e estabelecendo uma conexão com o eleitorado. Nossa pesquisa, por meio de uma revisão bibliográfica, estudo de caso, investigou como a fotografia foi utilizada para construir a imagem de Lula durante a campanha de 2006. A literatura revisada destaca o papel da fotografia nas campanhas, desde a sua invenção até como meio eficaz de moldar a percepção pública. Este estudo contribui para a compreensão de como a fotografia, em um cenário político e dinâmico, continua a ser uma ferramenta de estratégia política e abre um espaço para novas investigações sobre a comunicação visual nas campanhas. Vamos explorar também nesse trabalho o impacto da fotografia na estratégia, com ênfase na campanha de 2006, em um cenário político onde a imagem do candidato em si é fundamental. A fotografia emerge como uma ferramenta poderosa para moldar a percepção pública, transmitir emoções e construir uma narrativa que conecta o candidato ao eleitorado. A pesquisa busca analisar como a imagem fotográfica foram utilizadas para reforçar a identidade de Lula, refletindo suas propostas, trajetórias e conexão com a sociedade. Através de uma revisão bibliográfica, análise de elementos visuais, esse estudo investiga a importância da fotografia na comunicação e como ela influenciou a opinião pública durante o período de transição política social no Brasil. Além disso, o trabalho explora dinâmicas de comunicação visual e suas relevâncias na campanha eleitorais, contribuindo para a compreensão das relações entre imagem, política e sociedade. Nosso objetivo geral é analisar o impacto da fotografia na campanha de 2006, avaliando suas implicações no sucesso eleitoral de Lula e no fortalecimento de seu brand político. A pesquisa propõe uma reflexão crítica sobre o papel da estratégia visual da política contemporânea, oferecendo insights para o aprimoramento das campanhas eleitorais e o desenvolvimento de um eleitorado mais crítico e mais informado. A fotografia tem desempenhado um papel crucial na construção de uma imagem política, funcionando como uma ferramenta poderosa de brand. A fotografia também, a ser capturada em momentos importantes, não apenas documenta, mas também molda a percepção pública do candidato e de suas propostas também, ajudando a estabelecer uma conexão emocional com os participantes. Em uma campanha eleitoral, a fotografia se torna um vínculo estratégico para estimular narrativas e comunicar valores, promovendo a identidade do candidato de forma eficaz. A campanha de Lula em 2006 é particularmente emblemática, uma vez que, além de refletir suas propostas políticas, as imagens fotográficas ajudaram a estabelecer uma conexão profunda com o eleitorado, principalmente ao enfatizar suas trajetórias de origem humilde. O estudo tem como objetivo analisar o impacto da fotografia do brand político durante a campanha de 2006, explorando como a imagem influenciara a percepção pública. O desenvolvimento para o sucesso eu acho que eu colocaria em 2 ou 3. Identificar os princípios e elementos visuais usados na campanha eleitoral de Lula de 2006, avaliar como as imagens refletiram a identidade do candidato e
investir na recepção do público em relação ao uso de fotografias como uma ferramenta. Esse estudo é relevante para entender como a comunicação visual, particularmente a fotografia, tem se tornado essencial nas campanhas políticas contemporâneas. A análise do brand político é fundamental para profissionais de comunicação, publicidade e relações públicas, que buscam aprimorar as nossas campanhas políticas. Além disso, uma pesquisa visa aumentar a conscientização do eleitorado sobre as estratégias políticas utilizadas pelos candidatos. Desde a sua invenção do século XIX, a fotografia se tornou uma ferramenta essencial na política, sendo utilizada para documentar, persuadir e moldar a percepção pública. A pesquisa analisa como as imagens fotográficas cuidadosamente selecionadas contribuíram para construir uma imagem de Lula como candidato do povo, reforçando a sua origem humilde e trajetória de luta. A fotografia, além de compreender o discurso verbal, estabelece uma narrativa visual que pode humanizar o candidato e estabelecer uma conexão emocional com o eleitorado. Este estudo também aborda os desafios éticos e questões de manipulação de imagem, especialmente com o avanço da tecnologia digital, que pode alterar a percepção do público. O uso crescente das plataformas digitais e redes sociais potencializou a fotografia como uma das principais ferramentas de comunicação política. A análise da campanha eleitoral de Lula e o papel central da fotografia em sua vitória de 2006 proporcionam uma reflexão crítica sobre o poder da imagem na política contemporânea. A revisão bibliográfica e a metodologia aplicada revela que, além de ser um elemento central de brand político, a fotografia é capaz de influenciar profundamente a opinião pública e comportamental eleitorado. Esse estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica sobre o impacto da fotografia na estratégia de brand, com foco especial nas campanhas eleitorais. A pesquisa adotou uma abordagem de estudo de caso, com o objetivo de identificar como a fotografia é utilizada nas campanhas e de que forma ela contribui para a construção da imagem do candidato. A coleta de dados foi realizada a partir de análise de materiais acadêmicos, como livros e artigos, teses e dissertações, com ênfase na publicações que tratam em relação entre fotografia pública, comunicação visual e brand político. O estudo foi estruturado em 3 etapas. A primeira envolve um levantamento teórico sobre a história da fotografia e seu desenvolvimento como ferramenta de comunicação visual. O segundo focou na análise estratégica da fotografia nas campanhas eleitorais, especialmente em relação ao brand do candidato. E a terceira constitui um estudo de caso específico, que exemplifica como a fotografia impacta a percepção pública dos resultados eleitorais. Os resultados obtidos permitiram responder aos objetivos centrais da pesquisa, evidenciando como a fotografia contribuiu para a construção de narrativa pública e a formação de identidade pública do candidato, além de destacar suas implicações no cenário eleitoral atual. Nesta sessão são apresentados os resultados obtidos a partir da revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar o impacto da fotografia nas estratégias de brand político, especialmente no contexto eleitoral. A pesquisa se baseou em uma análise detalhada dos dados teóricos coletados, organizados conforme os objetivos gerais específicos do estudo. O foco principal foi entender como a fotografia contribuiu para a construção da imagem de candidato político e como ela afeta a percepção pública. A análise foi estruturada em 3 tópicos principais, abordando diferentemente aspectos da fotografia do brand político. 1. A história e a evolução da fotografia como ferramenta de comunicação política. A revisão mostrou que a fotografia, desde a sua invenção, foi rapidamente adotada como ferramenta para retratar figuras públicas e comunicar valores de poder e autoridade. Com o tempo, seu uso
evoluiu de um simples retrato para um meio de comunicação visual mais sofisticado e estratégico. No contexto político, as imagens passaram a ser utilizadas para construir e reforçar a identidade dos candidatos, promovendo uma relação mais direta e emocional com o público. A fotografia, assim, se transformou em um elemento central na comunicação pública, permitindo que o candidato projetasse uma imagem mais humanizada e acessível. Em segundo, é a utilização das fotografias nas campanhas eleitorais. Os resultados indicam que na campanha eleitorais a fotografia desempenha um papel crucial na transmissão de mensagem pública. As imagens são utilizadas não apenas para documentar eventos, mas também para comunicar uma série de atributos e qualidades do candidato em si, como liderança, empatia, proximidade com o eleitorado. A análise da campanha presidencial de Lula de 2006 demonstrou que a fotografia foram usadas estrategicamente para reforçar a imagem como candidato do povo, com fotos tiradas em ambientes populares e com interações diretas com a população. Esse uso de fotografia ajudou a criar uma narrativa visual poderosa associada à figura de Lula a temas de acessibilidade, compromisso e com a classe social mais baixa. Em terceiro, foi o impacto do uso estratégico das imagens, construção e de narrativa política. A fotografia, quando usada de maneira estratégica, tem o poder de criar narrativas visuais que vão além das palavras e discurso. O estudo revelou que, ao utilizar imagens cuidadosamente selecionadas, os candidatos podem moldar a percepção e influenciar a maneira de como são vistos. A construção de uma narrativa visual é fundamental para conectar o candidato ao eleitorado, criando uma imagem que ressoe suas emoções e valores. No caso de Lula, as imagens de uma campanha ajudaram a estabelecer uma ligação emocional com os eleitores, reforçando uma ideia de que eles eram políticos genuínos, próximos ao povo, comprometido com a mudança social. Os resultados obtidos indicam que a fotografia desempenha um papel muito fundamental no brand político contemporâneo. Através da imagem cuidadosamente selecionada e estrategicamente posicionadas, os candidatos podem criar, reforçar uma imagem pública, conectando-se com os eleitores e influenciando suas decisões. A campanha de Lula exemplifica. A fotografia pode ser usada para construir uma narrativa visual eficaz que não apenas documenta, mas também molda a percepção. A análise dos dados confirma que a fotografia é uma ferramenta essencial para a construção de imagem política e para a criação de uma conexão emocional com o eleitorado, tendo um impacto significativo nas campanhas eleitorais. Então, como o Del falou aí, a fotografia ela tem um papel muito importante na política, porque ela ajuda a criar e transmitir a imagem de um político para o público. E as imagens ela capturam momentos que não só mostram o que está acontecendo, mas também comunicam emoções e valores. Quando se trata de campanhas eleitorais, uma boa foto pode ser mais poderosa do que 1000 palavras. E ao longo da história, os políticos perceberam que uma boa foto ela pode passar a imagem de um líder, de alguém empático, acessível, e isso se tornou ainda mais importante com o crescimento das redes sociais, onde as fotos são compartilhadas rapidamente e atingem milhões de pessoas em segundos. O brand político ele é basicamente a construção da marca do candidato, a identidade visual que ele quer transmitir ao público. E uma das maneiras mais fortes de construir essa imagem é por meio da fotografia. A forma como o candidato é fotografado, por exemplo, em momentos de interação com o povo, em eventos mais informais, ajuda a criar essa imagem que conecta ele diretamente dos eleitores. No caso de Lula, em 2006, ele usou imagem de seu contato com as classes mais populares para reforçar essa imagem de candidato do povo. E essas fotos ajudaram a criar uma narrativa poderosa que conquistou muitos eleitores, especialmente entre os mais pobres. Fazendo uma análise da campanha de Lula em 2006, vimos como as fotos foram essenciais para criar a imagem de proximidade com as pessoas. Imagem de Lula
conversando com trabalhadores, sorrindo com crianças ou discursando em palanques simples, ajudaram a construir a imagem de um líder acessível e genuíno. Essas fotos reforçaram a ideia de que ele era alguém do povo. E isso tem um impacto direto no resultado das eleições. A fotografia, ela ajudou a criar essa conexão emocional muito forte com os eleitores. Além disso, as redes sociais amplificaram esse efeito, já que as imagens compartilhadas rapidamente chegaram a milhões de pessoas. Neste trabalho, a gente discutiu como a fotografia na campanha de Lula em 2006 foi usada de maneira estratégica para construir essa imagem dele como candidato do povo, né? E as imagens não são apenas um registro, mas composições planejadas para passar essas mensagens fortes e criar uma conexão emocional com os eleitores. Agora vamos analisar algumas dessas fotos e entender como cada uma contribuiu para essa construção da imagem. Na figura 1, nesta imagem, Lula está interagindo com uma criança que é erguida nos braços e sorri. E essa cena transmite esperança e confiança, simbolizando a ideia de que Lula era alguém que se preocupava com as pessoas. O gesto de apertar a mão de uma pessoa transmite solidariedade e união. A espontaneidade e a alegria das expressões nas fotos reforçam a ideia da interação genuína e significativa, conectando o candidato ao povo. Na figura 2, Lula está em cima de um veículo, estendendo as mãos para cumprimentar a multidão. O cenário com bandeiras, cartazes, sugere o evento ali político, enquanto a luz do sol por trás de Lula cria um efeito simbólico de esperança e energia positiva. A imagem destaca a diversidade da multidão, com pessoas de diferentes idades e expressões. Isso mostra a força do apoio popular, além de reforçar essa imagem dele como um líder conectado ao povo. A foto 3, a figura 3, ela mostra Lula acenando em um palco de um bairro simples, com casas modestas ao fundo. O ambiente mais informal transmite essa ideia de campanha de base, focada em interagir diretamente com pessoas, e a presença de apoiadores e a energia da multidão indicam esse compromisso e engajamento, com Lula sendo visto como alguém próximo da realidade do povo. Na figura 4, a imagem Lula está ajudando uma criança a atravessar uma estrutura metálica. Com um gesto de cuidado e empatia, a expressão da criança reflete essa segurança e entusiasmo, enquanto o ambiente modesto reforça e dá essa ideia de que Lula estava conectado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa foto transmite uma mensagem de inclusão e respeito mútuo, um dos pilares da sua campanha. Na figura 5, a gente vê Lula discursando em um comício com uma grande multidão ao fundo, segurando bandeiras e cartazes, e a energia da multidão, com as pessoas levantando as mãos, mostrando o apoio, destaca a mobilização política. O cenário urbano, com Lula discursando de forma enfática, mostra sua determinação e carisma, reforçando essa imagem de um líder comprometido com a mudança social. Essas imagens ajudam a construir uma narrativa visual poderosa, que complementa o discurso de Lula e o torna mais próximo das pessoas. Elas reforçam os valores como empatia, comprometimento e inclusão, fundamentais para a sua campanha. Além disso, no contexto atual em que as redes sociais amplificam o alcance das imagens, essas fotos tornam uma ferramenta ainda mais forte para influenciar a opinião pública. No entanto, é importante lembrar que, com o avanço das tecnologias, a inteligência virtual, surgem questões de manipulação de imagem, algo que precisa ser discutido com mais profundidade. E para concluir, este trabalho mostrou que a fotografia é essencial para criar e reforçar a imagem de um político. No caso de Lula, em 2006, as imagens ajudaram a fortalecer a sua identidade como candidato do povo. E a fotografia, quando bem usada, ela consegue criar uma conexão emocional muito forte com o público. E isso pode ser decisivo nas campanhas eleitorais. Mas também precisamos estar atentos ao avanço da tecnologia. A fotografia ela tem um papel importante e central nas campanhas políticas e, por isso, é importante continuar estudando como ela pode ser usada de maneira ética e eficaz.